Irmãos e irmãs em Cristo, em especial você catequista, a quem nos dirigimos primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo de formação. Continuemos estudando então sobre as partes da missa, continuemos estudando sobre a liturgia da palavra. Hoje vamos estudar sobre a homilia. Antes, porém, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade e misericórdia, concedei-nos a graça do entendimento e da sabedoria, para que, aprendendo mais, possamos servir melhor a vossa igreja e a comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, então nós vamos, de novo, nos apoiarmos sobre o informativo diocesano do mês de abril, que está todo fundamentado na instrução geral do Missal Romano, Introdução ao Lecionário, né? E aí hoje vamos ver o que o texto traz sobre a homilia. E o texto começa assim: a homilia é uma parte da liturgia e vivamente recomendada, sendo indispensável para nutrir a vida cristã. Lembrando que toda vez que a gente fala de liturgia, ação do povo. Então diz aqui que é vivamente recomendada. Isso significa que não é obrigatória. Se o sacerdote um dia não fazer homilia, não se assuste, tá? Não é obrigatório. Mas a igreja recomenda, como diz o texto. E por que recomenda? Para nutrir a fé, né? Nutrir a vida cristã. O texto continua dizendo: é a explicação das leituras bíblicas proclamadas ou de outro texto do ordinário, levando em conta tanto o mistério celebrado como as necessidades dos ouvintes. Então, sempre que o sacerdote, o diácono vai fazer a homilia, ele leva em consideração essas duas coisas. O mistério que está sendo celebrado, né, com base nas leituras, principalmente do Evangelho. Então, ele vai fazer uma explicação um pouco na linha teológica, mas ao mesmo tempo ele vai considerar também as necessidades dos ouvintes. Por isso, o sacerdote, o diácono, sempre tem que estar ligado no que está acontecendo na comunidade, o que está acontecendo no mundo, né? Fazer a ligação das duas coisas. Às vezes a gente não entende muito bem por que o padre pegou aquela linha naquela homilia, né? E foi falando sobre determinadas coisas, parece que desviou um pouquinho. Na verdade, ele está levando em consideração a necessidade da comunidade. E aí lembremos de um outro sacramento importante, a confissão. O padre, por confessar, ele ouve, né, quais são os desvios da comunidade, onde está ocorrendo mais pecado, né, e as causas disso. Então, por esse motivo, talvez ele leve a homilia mais para um lado, mais para o outro, tentando nos ajudar, né, fazer com que a gente possa perceber que estamos errando no caminho e possamos retornar ao caminho correto. O texto continua dizendo ainda, olha que bonito é isso aqui, ó. A palavra homilia quer dizer o pai fala aos filhos. E aí, sentados, né, nesse momento a gente está sentado, é como se estivéssemos aos pés de Jesus. Olha que lindo que é isso, né? O pai fala aos filhos. O pai está direcionando os filhos, está orientando os filhos. E a gente sentado ali é como se o próprio Cristo estivesse e está em persona no sacerdote, né? Então ele está ali nos falando, nos orientando, nos reeducando para a nossa vida. E aí o texto vai finalizando. Vamos abrir para isso então os nossos ouvidos e o coração. Se a gente não tiver com o ouvido atento, o coração aberto, também a homilia não vai fazer muito sentido. Deixemos que Deus faça em nós seu trabalho criador, renovador, que cure nossas feridas, desperte o nosso desejo, reanime nossas forças. Olha quantas funções que a homilia tem, né? Então ela vai nos ajudar na nossa caminhada. Por hoje ficamos aqui, né? E então podemos retomar com outros significados no próximo vídeo, complementando um pouco, enriquecendo um pouco mais os textos que o informativo nos trouxe. Que você possa ter a alegria de permanecer na paz e no amor de Cristo
e que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.